professor Luiz Otton, do Colégio Leonardo da Vinci. E o objetivo da nossa aula de hoje é resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Então vamos lá. Radiciação em R. A radiciação é a operação inversa da potenciação, dados A pertencente aos reais e N pertencente aos naturais não nulos. Vamos lá então, o que quer dizer isso? Radiciação em R quer dizer que a radiciação no conjunto dos números reais. Tá? Esse R representando o conjunto dos números reais, que já vimos inclusive em sala. Bom, na potenciação, o A, né, vai pertencer aos reais e N pertencendo aos números naturais não nulos. Veja bem, então quando a gente tem isso aqui, ó, raiz, lendo isso aqui, ó, raiz enésima de A. O que quer dizer isso? Esse N aqui é o índice, né, da raiz. Esse número A é o radicando. E esse V aqui é o radical. B é a raiz. Então vamos lá. Raiz de índice, raiz enésima de A é igual a B. Para que isso aconteça, né? B elevado a N, B elevado a esse índice aqui tem que ser igual a A. Veja, o número A é chamado de radicando, o número B é chamado de raiz e o número N é chamado de índice. Lemos, raiz enésima de A é igual a B. Veja, aqui temos alguns exemplos. Raiz quadrada, lembrando que quando o índice é 2, ela recebe o nome de raiz quadrada, né? Professor, posso falar raiz de índice 2? Pode, não tem problema nenhum. Raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5, pois 0,5 elevado ao quadrado, veja, pois 0,5 elevado a esse índice aqui, ó, é a operação inversa, né? Elevando ao quadrado, no caso, se a raiz é quadrada, 0,5 elevado ao quadrado, obteremos 0,25, ok? Olha, a raiz cúbica, agora é cúbica, de menos 1/8 é igual a menos 2, é igual a menos 1/2, pois menos 1/2 elevado ao cubo, veja, menos 1/2 elevado a esse índice aqui, ó, elevado a 3, nós obteremos, menos 1/8, porque veja, menos 1/2 elevado ao cubo é menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Menos vezes menos mais vezes menos menos. Ok? Radiciação em R, né? E vale lembrar o quê? Que a raiz de índice ímpar de um número positivo é um número positivo. Veja bem, aqui. Olha o exemplo que eu trouxe. Raiz cúbica, ó, o índice é ímpar, né? 3 é ímpar. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, né? Ó, 8 é positivo, e é isso que eu estou falando aqui, ó. Raiz ímpar de um número positivo, que é esse 8 aqui, o 8 é positivo. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado a 3 elevado ao cubo, né? Obteremos 8. O que eu estou dizendo aqui simplesmente é o seguinte: se o número aqui for positivo e o índice for ímpar, a raiz é positiva, né? O resultado aqui, ó, é positivo, tá? Bom, a mesma coisa vale para a raiz quinta de 32, é igual a 2, pois 2 elevado à quinta potência vai dar igual a 32. Simples, né? Seguindo aqui então, veja, a raiz de índice ímpar de um número negativo é um número negativo. Então vamos lá. O índice agora continua ímpar, só que o radicando que é negativo. Veja, vai dar menos 2, porque menos 2 elevado ao cubo
vai ser igual a menos 8. Porque vai acontecer o seguinte, ó. Menos 2 elevado ao cubo, né? Teremos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Que é um vezes, tá, pessoal? Vezes menos 2. Então, fazendo esse produto aqui, ó. Menos vezes menos, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vejam outro exemplo. Raiz quinta de menos 243, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vai dar menos 3. Menos 3 elevado à quinta potência, né? Um número ímpar de fatores negativos tem como produto um número negativo, né? Lembrando, ó, de novo, um número ímpar, quantos fatores? 5 fatores, né? Iguais a menos 3. Vai dar resultado negativo, vai dar menos 243, ok? Vamos lá, então. Mais alguns lembretes aqui, ó. A raiz de índice par de um número positivo é um número positivo. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Veja bem, raiz quadrada de 64 é 8, né? Raiz quadrada de 64 é igual a 8, porque 8 elevado ao quadrado, aqui o índice é 2, quando não tem nada é o índice 2, né? Lembrando disso. Então, 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Sim, um número par de fatores positivos vai dar positivo. Veja, raiz quarta de 81 é igual a 3, porque 3 elevado à quarta, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, vai dar positivo. A raiz de índice par de um número negativo não é um número real. Lembra disso? Que eu falei para vocês em sala, inclusive conversamos sobre isso, né? Raiz quadrada de menos 1 elevado a um número par de fatores, nunca vai dar positivo, ok? Raiz quadrada de menos 64 também não pertence ao conjunto dos números reais. Agora vejamos como é que nós vamos transformar um radical, uma raiz, em expoente fracionário, né? Eu falei lá na frente para vocês, lá atrás, quer dizer, eu falei que o índice pode ser qualquer número natural diferente de zero. Então, esse índice aqui pode ser um número natural. Então, vejamos. Se ele for 1, eu vou ter o seguinte, ó, lá em cima, raiz de índice 1 de 5 é igual a 5, porque 5 elevado a 1 que vai dar 5, certo? A raiz quadrada de 5, né? Então, é raiz quadrada de 5 elevado a 1. Vai ser, como é que eu vou transformar esse radical em índice 1? Eu vou simplificar o índice por 2 para ficar igual a 1. Então, simplificando 2 por 2 aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que simplificar o expoente do 5 aqui, que é 1, também vou simplificar por 2, né? Porque são operações inversas. Se eu simplifiquei o índice, eu também tenho que simplificar o expoente aqui. Então, teremos raiz de índice 1 de 5 elevado a 1 meio. Bom, mas raiz de índice 1 é o próprio radicando. Então, é 5 elevado a 1 meio. Ou seja, a raiz quadrada de 5 é 5 elevado a 1 meio. E a gente pode fazer com outros exemplos. Veja, raiz quadrada de 49, vou escrever aqui, raiz quadrada de 49, 49 é 49 elevado a 1. E aqui tem índice 2. Para transformar isso num radical de índice 1, eu vou simplificar o índice por 2. Vou dividir aqui por 2, ó. O índice dividido por 2. E, consequentemente, o expoente do 49, que é 1, eu também simplifico por 2. E aí vai ficar raiz de índice 1 de 49 elevado a 1 meio, que é o próprio 49 elevado a 1 meio.
Então, teremos, né? E aí tem a regrinha que nós costumamos usar. Quem está na sombra vai para o sol, quem está exposto ao sol vai para a sombra. Então, olha, o 2 estava aqui exposto ao sol, né? Ele vai para a sombra. O 1, que era expoente do 49 aqui, estava na sombra, foi para o sol. Olha esse exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Aqui tem o 2, ele estava no sol, vai para a sombra. O 3 era o expoente do 7, vai para o sol, ok? Agora vamos encontrar a raiz quadrada de 1024. Observe. Vamos fatorar 1024, né? Fatorando 1024 temos 2 a décima. Então, vamos escrever aqui. 1024 é 2 a décima, né? Tá aqui, ó. Ok? Fatorando 1024 temos 2 a décima. E simplificando o índice aqui, ó. O índice aqui é 2. Simplificando aqui por 2. Simplificando 10 por 2. Vamos ter 2 elevado a 10 sobre 2. Que é igual a 2 elevado à quinta, né? Porque 10 dividido por 2 é 2 elevado à quinta. Que vai dar 32. Ok? Então, continuando aí a nossa atividade, lá no exemplo 1, agora a letra B, né? Determine as raízes dos números abaixo. Então, aquela lá que anterior foi letra A, essa aqui é letra B. Então, vamos aqui no nosso exemplo. Agora nós temos um número que é 10,24, é um número decimal, olha só. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, transformar esse número decimal em fração. No caso, duas casas depois da vírgula, duas ordens, determina 2 zeros no denominador. Então, tirando da vírgula, fica 1024 sobre 100. Então, temos raiz quadrada de 10,24 é a raiz quadrada de 1024 sobre 100. Dando sequência aqui, agora nós vamos lá no canto, ó, vamos fatorar 1024. Ó. 1024 dividido por 2 dá 512, por 2 dá 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, chegamos aqui que 1024 é 2 a décima, olha só. Né? E aí fatorando também o denominador, que é 100. 100 por 2 dá 50, 50 por 2 dá 25, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, ó, 100 é 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. E aí nós vamos transportar esses valores lá para a nossa raiz. Então, no lugar de 1024, nós vamos colocar 2 a décima. E no lugar de 100, nós vamos colocar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Fazendo isso aqui, ó, né? Bom, então nós temos a raiz de uma fração. Veja que a raiz de uma fração, nós podemos calcular a raiz do numerador, depois a raiz do denominador, e aí procedermos, né, o cálculo. Então, raiz quadrada de 2 a décima, né, lembrando que simplifica aqui o 2 por 5, o 2 por 2 dá 1, e 10 por 2 dá 5, ó. Vai ficar 2 elevado à quinta no numerador. E a mesma coisa podemos fazer com esse 2 aqui, dividindo por 2 dá 1, dividindo o expoente do 2 aqui também por 2 dá 1, então vai ficar 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Portanto, no numerador, 2 à quinta é 32, e 2 vezes 5 dá 10. Agora, trazendo para o decimal, de novo, ó, um zero no denominador determina uma casa depois da vírgula. Portanto, 32 sobre 10 é 3,2.